O Windows Me, ou Millennium Edition, é a versão do sistema operacional baseada no kernel 9X. O Me foi lançado como estratégia para comercializar uma versão doméstica do Windows 2000. Nele tinha instalado o Windows Media Player 7, um Movie Maker para editar vídeos e o Internet Explorer 5.5. Por sinal, foi adicionado muitas modificações na interface gráfica para que usuários domésticos pudessem ter mais facilidade no manuseio do sistema e atualizações do shell. Tudo isso com algumas adições que já foram introduzidas no Windows 2000. O Windows Me prometeu muita coisa, como ponto de restauração do sistema, suporte ao MP3 e mídias como CD e DVD, além de incluir acessibilidade em seu sistema em configurações de TalkBack, para uma integração de pessoas com deficiência fosse relativamente efetivada. Realmente ele entregou muita novidade, porém mesmo com tantas inovações, o Windows Me é uma versão muito odiada pelas pessoas que chegaram a usar essa versão do sistema operacional. Por sua vez, teve bastante problemas como a tela azul da morte e a restrição do acesso ao modo real do DOS, para que a inicialização do software seja mais rápida, sem contar que simplesmente o sistema travava apenas por mexer o ponteiro do mouse. Isso tudo fez a reputação da Microsoft de ladeira abaixo, já que o Windows Me era para ter bastante sucesso comercial, como foi o Windows 95 e o Windows 98. Só que essa hegemonia não permaneceu nessa versão. Mas afinal, de que forma isso prejudicou os usuários? O que a Microsoft fez para resolver o impasse e como isso impactou a reputação da Microsoft? A principal crítica com base nessa versão foi a restrição do MS-DOS, porque alguns softwares precisavam utilizar o modo real MS-DOS para rodar no computador, apesar de que dava para iniciar ele com configurações que faziam com que o Windows realizasse boot através dessa configuração oculta. Ainda tudo era muito restrito e trabalhoso de fazer naquela época, até para quem tinha muita experiência na área. O Millennium Edition foi lançado em 2000 e foi destinado para ser uma versão doméstica do Windows 2000, que por sua vez era para uso comercial, mas acabou sendo uma das versões mais controversas do sistema operacional da Microsoft. O Windows Me tinha vários problemas que o tornaram impopular entre os usuários e os críticos da tecnologia. Entre alguns dos problemas do Windows Me, destacam-se a instabilidade, onde o Windows Me era notoriamente instável e propenso a falhas. Ele frequentemente travava ou congelava, exigindo que o usuário reiniciasse o computador. Isso tornava a experiência do usuário muito frustrante e muitas vezes resultava em perda de dados. A incompatibilidade de drivers foi outro fator muito problemático para o Windows Me. Isso porque muitos dispositivos de hardware mais antigos não eram suportados pelo sistema operacional, o que significa que não dava para utilizar seu mouse mais antigo, fazendo você ter apenas duas alternativas, ou ter que comprar um mouse novo, ou baixar drivers alternativos, que muitas vezes era bem mais complicado para usuários mais leigos e que sequer funcionava direito. Além disso, o Windows Me tinha muitos problemas com compatibilidade de jogos populares na época. Muitos jogos simplesmente não funcionavam corretamente ou falharam ao rodar no Windows Me, o que frustrava quem queria usar o PC especificamente para jogar em algum momento. Era muito instável e bugado. Também trouxe consigo vulnerabilidades de segurança, porque o Windows Me tinha várias brechas de segurança, fazendo com que os usuários se tornassem vulneráveis a ataques de hackers e de malwares. A Microsoft lançou várias correções de segurança para o Windows Me, mas muita gente nem sabia como instalar ou atualizar esses drivers, e saber disso tudo ainda era muito restrito. E por fim, a Microsoft encerrou o suporte ao Windows Me em 2006, o que significa que não há mais atualizações de segurança ou suporte técnico disponíveis para os usuários. Isso só agravou a questão da vulnerabilidade e da segurança do Windows Me. Mas aí você deve estar se perguntando como isso prejudicava os usuários, além de estar bem explícito. A interface do usuário era considerada confusa e pouco intuitiva, o que dificultava a navegação e realização de tarefas simples. Também havia muitas mensagens de erro que não eram claras e não ofereciam soluções úteis para os usuários. Era como se o Windows mostrasse que você tinha um problema para ser resolvido, mas não deixava claro qual que era esse problema. No geral, o Windows Me foi uma fonte de muitos problemas para os usuários, causando frustração, perda de tempo e de dinheiro também. Isso porque o usuário comum só queria usar o seu PC tranquilamente, sem nenhum problema aparente, mas essas dores de cabeça no manuseio do sistema deixavam as pessoas bem chateadas. Além de que, em apenas um ano, a Microsoft lançou o Windows XP em 2001, que é um querido e bastante aclamado por sua interface, o wallpaper, que é muito famoso, e a otimização superior ao Windows Me, que a Microsoft entendeu que foi uma falha, porém isso despertou o interesse da empresa em construir um sistema operacional melhor. Rapidamente, isso fez com que as pessoas que tinham o Windows Me migrassem de sistema operacional, então quem investiu inicialmente no Windows Me ficou para trás, pois a Microsoft deixou de investir nele, já que o suporte encerrou em 2006.
apesar de tantos bugs assim. E para resolver toda a situação, depois de muitas críticas e problemas, a Microsoft tomou medidas para resolver todos esses impasses. Logo de início, ela lançou uma série de atualizações e correções para tentar melhorar a estabilidade e a segurança do sistema. Com isso, a empresa lançou também o Windows XP em 2001, que foi amplamente elogiado por sua confiabilidade e seu desempenho. O XP apresentou um grande salto em relação ao Windows Me em termos de estabilidade, segurança e desempenho. Ele introduziu um novo sistema de gerenciamento de memória e suporte de drivers aprimorado, o que tornou o sistema muito mais estável. Além disso, a interface do usuário foi atualizada para torná-la mais intuitível e fácil de usar, já que o propósito da Microsoft era colocar esses computadores nas casas das pessoas, era para uso doméstico, e esse intuito foi muito bem recebido para os usuários que instalaram o Windows XP. Apesar dos esforços da Microsoft para corrigir os problemas do Windows Me, o sistema operacional é amplamente considerado um fracasso em sua história. Ele foi muito criticado por sua falta de confiabilidade e desempenho ruim, e a maioria dos usuários e empresas acabou mudando para o Windows XP, porque isso fez com que o Windows Me se tornasse a sombra do XP. Logo, isso fez com que o Windows Me fosse uma das versões mais problemáticas do sistema operacional da Microsoft. A instabilidade, incompatibilidade de drivers, problemas com jogos, vulnerabilidades de segurança e suporte limitado tornaram o sistema operacional impopular entre os usuários e críticos da tecnologia na época, e até hoje, né, por sinal. No final das contas, o Windows Me se tornou um símbolo de fracasso para a Microsoft. Ele foi uma lição importante onde todas as críticas serviram como ponto de melhoria na questão de qualidade e da estabilidade de um sistema operacional. Pode parecer muito clichê, mas todas essas falhas foram necessárias para a Microsoft entender que tais mudanças, por mais que fossem direcionadas para melhorar o desempenho, no final das contas, elas precisaram abrir mão de muitos recursos e a promessa de uma velocidade não ficou em um nível de fato bom. Mas afinal, foram a partir desses erros que a Microsoft aprendeu a lição, trazendo versões mais estáveis, com exceção do Windows Vista, que ele foi muito criticado. Inclusive, comenta aqui se você quer um vídeo onde eu comento sobre a recepção do Windows Vista e como ele é visto pelos usuários atualmente, e muita gente considera um dos piores sistemas da Microsoft junto com o Windows Me, e também tem o Windows 8 que muita gente não gosta. Mas se muita gente considera o Windows Vista o pior sistema operacional de todos os tempos, é porque nem todo mundo teve a oportunidade de testar o Windows Me. Ademais, toda a fama ruim do Windows Me acabou sendo deixada de lado com a versão XP, que trouxe melhorias logo por ser baseado no Windows NT, que foi muito estável e seguro, além da interface mais moderna para a época com seu recurso do Windows Media Player 9, Movie Maker 2, que porventura o XP recebeu suporte de 2001 até 2014, em comparação do Windows Me, que foi de 2000 até 2006, que teve um suporte bem menor em comparação com o Windows XP. Foram muitos anos de suporte por simplesmente possuir boa capacidade de desempenho e bastante percepções positivas dos usuários, e com isso o Windows XP acabou tomando o lugar do Windows Me, que virou essa sombra do Windows XP. Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo, e aproveita e comenta se você já usou o Windows Me e como foi a sua experiência com ele. Ah, e assiste o meu novo vídeo onde eu falo sobre o futuro da mobilidade urbana, descubra as tendências tecnológicas que estão transformando a forma como nos movemos nas cidades e como essas mudanças podem afetar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. É só você clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela e eu já te vejo em alguns minutos. Por hoje é isso, um abraço, tchau. Eu ia falar até mais.